Êxodo capítulo 20. Eu vou ler inicialmente somente do versículo 18 ao 21 do capítulo 20, mas a nossa exposição vai ser muito mais ampla, vai ir até o final do capítulo 23. Mas a leitura vai ser em Êxodo 20, do 18 ao 21, que diz assim a palavra de Deus: Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temas. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não peques. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Somente até aqui. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura de tua santa palavra hoje aqui mais uma vez. Agora nós dependemos que o Espírito Santo trabalhe de forma poderosa em nossas vidas, na minha vida e na vida dos meus irmãos, para que a tua palavra seja esclarecida, ó Deus, a cada um de nós. Necessitamos disso para sairmos daqui edificados e o teu nome glorificado aqui nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Semana passada nós fizemos uma breve exposição dos 10 mandamentos, ainda aqui no capítulo 20. Vimos que os 10 mandamentos é o resumo de toda a lei do Senhor, é o conjunto sintetizado das leis de Deus, e aprendemos também que nos 10 mandamentos, Deus se revela a nós, conhecemos a sua moral, o seu caráter, a sua vontade, através dos 10 mandamentos, mas através dos 10 mandamentos nós também somos revelados, é revelado quem nós verdadeiramente somos, nossos pecados são descortinados, são descobertos, mas também os 10 mandamentos nos conduz a Jesus. Então, os 10 mandamentos, na verdade, toda a lei de Deus, tem essa tripla missão: revelar quem é Deus, revelar quem nós somos e nos conduzir para Cristo. Os 10 mandamentos, irmãos, foram dados ao povo em um cenário aterrorizante. A gente que tem o costume de ler a Bíblia sem observar os detalhes, e às vezes a gente faz uma leitura um pouco infantilizada, romantizada da Bíblia, mas o cenário descrito, o qual o povo recebeu os 10 mandamentos, era um cenário que gerou pavor a todo o povo de Deus. O povo ficou perplexo, apavorado. O que estava acontecendo no alto do monte, o que se assemelhava a um vulcão em erupção, a montanha, o Monte Sinai, fumegava, relâmpagos e trovões, som de trombeta no meio daquela nuvem escura. É ou não é aterrorizante uma cena dessa? Já falamos muito sobre como a presença de Deus deve gerar em nós aquele sentimento de reverência. Amamos o Senhor, sabemos que somos acolhidos em sua presença por causa do sangue de Cristo. Sabemos que podemos fazer como a Bíblia diz, podemos chegar diante do Senhor com intrepidez. Há alguma versão que diz ousadia, mas ousadia no nosso contexto pode significar outras coisas, né? Mas o texto bíblico diz que hoje podemos chegar diante o santo lugar com intrepidez, com segurança, através do sangue de Jesus, sabemos disso. Contudo, o nosso Deus Todo-Poderoso não deixou de ser esse Deus temível que Ele sempre foi. Por isso que o cenário dos 10 mandamentos, o cenário do recebimento da lei, era uma forma, Deus se manifestou de uma forma que o povo ficou aterrorizado com a presença de Deus. Por isso, no texto que nós lemos hoje, no versículo 18, diz assim: todo o povo presenciou o quê?
os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. A ideia é, de fato, do povo aterrorizado, tremendo de medo. Você já tremeu de medo? Eu não sei se você já tremeu de medo, eu nunca tremi de medo, mas nós podemos imaginar mais ou menos o que é isso. Você ter medo ao ponto de ficar com o seu físico descontrolado. Era o que estava acontecendo aqui. De fato, foi uma visão assustadora a presença de Deus. O povo, vendo o que estava acontecendo no alto do Monte Sinai, concluíram, irmãos, que eles não tinham condições de ouvirem a voz de Deus tão de perto. Eles concluíram que eles eram pecadores demais, falhos demais, para chegar tão próximo assim de Deus. É possível que essa compreensão já seja fruto dos 10 mandamentos que eles acabaram de receber. É possível que, ao receber os 10 mandamentos, eles próprios tenham chegado à conclusão de que, peraí, eu não consigo obedecer esses mandamentos, eu falho em todos eles, nós falhamos em todos eles, então não podemos nos aproximar de Deus. Desde o Éden, que a presença de Deus aterroriza o homem por causa do pecado. No Éden nós observamos que aquela harmonia que existia entre Adão e o Senhor, entre Eva e o Senhor, foi desfeita por causa do pecado. O texto nos leva a concluir que era comum, na viração do dia, Deus descer para conversar com o primeiro casal. Mas depois do pecado, o texto diz que, ao ouvir o som do Senhor se aproximando, o primeiro casal sentiu medo e se escondeu de Deus. É a percepção do pecado, é a certeza de que é um pecador. É quando o homem cai em si, e só o Espírito Santo pode fazer isso. O homem cai em si e percebe que não tem condição nenhuma de chegar na presença de Deus. O povo percebeu isso. O povo percebeu isso e por isso eles fizeram uma proposta a Moisés no versículo 19. No versículo 19 diz assim: disseram a Moisés, fala-nos tu, a gente quer ouvir você, não precisamos ouvir Deus não, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Sabe as palavras, sabe as palavras. Eles sabiam que a presença da santidade de Deus iria matar qualquer mortal que estivesse presente ali naquele lugar. Durante a história, grandes homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel, quando eles tiveram a visão da glória de Deus, a reação deles era cair no chão achando que iam morrer. Porque eles sabiam que um pecador não pode se aproximar da glória de Deus. Por isso eles fizeram essa proposta. Moisés, o Senhor fala contigo, se vira com Deus lá no alto do monte, e o que o Senhor falar contigo, você fala com a gente aqui. O versículo 21 diz que aconteceu isso. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou à nuvem escura, onde Deus estava. O povo ficou ali, queridos, estático, perplexo, no pé do monte, enquanto Moisés voltou até ao monte, até o alto do monte, e entrou no meio daquela tempestade para encontrar com o Senhor, quem estava lá. Essa era a cena. Nos 10 mandamentos, o Senhor falou diretamente ao povo. Nos 10 mandamentos, o Senhor falou ao povo e ainda escreveu em tábuas de pedra, Ele mesmo. Aqui não. Aqui o Senhor falou a Moisés. E Moisés escreveu em um livro, para depois transmitir ao povo. As palavras ditas pelo Senhor a Moisés, nesse episódio, chama-se o livro da aliança. Tudo que Deus falou a Moisés, somente aqui, nesse episódio que ele subiu e o povo ficou no pé do monte. Há mais leis que vão ser dadas depois,
mas exclusivamente nesse episódio, que começa aqui no capítulo 20, versículo 22, até o final do capítulo 23, compõe um único documento, que foi o que Moisés recebeu nesse momento de Deus no alto do Monte Sinai. Um único documento chamado de o Livro da Aliança. Quer ver? Você não precisa abrir, não sei se você estiver com a Bíblia aberta, está pertinho de você, Êxodo 24, no versículo 7. Lá na frente, Êxodo 24, 7. Eu falei que o Livro da Aliança vai até o final do capítulo 23, né? Olha o que diz o capítulo 24, versículo 7. E tomou o quê? O Livro da Aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo que o Senhor falou, tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Esse livro da aliança, são todas as leis que Moisés recebeu nessa primeira etapa, depois dos 10 mandamentos, mas antes do restante da lei. Nesse primeiro episódio em que Moisés estava sozinho com o Senhor lá no Monte Sinai. Esse trecho, queridos, era um livro à parte. O livro da aliança era um livro à parte, lido sempre em reuniões solenes. Mas Moisés inseriu o livro da aliança aqui no livro de Êxodo. Então temos um livro dentro de todo o livro. É de fato um texto muito longo. Como eu disse, vai do capítulo 20, do finalzinho do capítulo 20, né? A partir do versículo 22, o capítulo 21 inteiro, o capítulo 22 inteiro e o capítulo 23 inteiro. São 104 versículos que compõem o livro da aliança do Senhor. É um texto longo para nós fazermos um panorama aqui nessa manhã. Mas os irmãos vão perceber que é muito longo. Ele é dividido simplesmente em 4 porções. O Senhor deu ordens em relação ao culto, no capítulo 20, do versículo 22 ao 26. Na segunda parte, o Senhor deu uma série de mandamentos éticos, de leis para a ética. Aí começa no início do capítulo 21, versículo 1, até o capítulo 23, versículo 9, é o maior trecho. Depois, em terceiro lugar, o Senhor tratou das festas e das celebrações. Capítulo 23, do versículo 10 ao 19. E por fim, no livro da aliança, Deus prometeu guiar o povo até a posse definitiva na terra prometida. Lá no capítulo 23, do versículo 20 ao 33. Esse é o livro da aliança, dividido em 4 capítulos. Não vamos ver ele nos mínimos detalhes hoje. Vamos fazer como fizemos semana passada, uma visão panorâmica do que é mais fundamental nesse livro da aliança, e a gente vai ver como que isso é importantíssimo também para a vida de cada um de nós. Amém? Segue comigo. O livro da aliança começa com o Senhor dando ordens em relação ao modo e forma de adoração. Mantenha a tua Bíblia aberta ainda no capítulo 20, do versículo 22 ao 26. Queridos, o que temos aqui, outra coisa que você vai perceber, o livro da aliança é a expansão e a explicação dos 10 mandamentos. Eu não disse que os 10 mandamentos são as leis do Senhor de forma condensada, resumida? Então, o livro da aliança é o mesmo que pegar os 10 mandamentos e expandi-lo, explicá-lo e aplicá-lo. Expansão, explicação e aplicação dos 10 mandamentos, é o livro da aliança. Então, aqui nesse primeiro ponto, do versículo 22 ao 26 do capítulo 20, o que temos é uma expansão e aplicação do primeiro e do segundo mandamento. Se lembra? Não terá outro Deus diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. Deus tratando do culto e da adoração. Vamos ler a partir do versículo 22, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, viste que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás.
nem subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. É aquele tipo de texto que a gente olha e fica pensando, o que isso significa para a gente hoje, né? Mas o que fica claro nesse primeiro trecho do livro da aliança é que, em primeiro lugar, antes de tratar de qualquer outro assunto, e tinha muita coisa para Deus tratar, mas antes de Deus tratar, regulamentar qualquer outra questão na vida do povo, o Senhor primeiro tratou do culto. Primeiro ele se importou com o culto. Primeiro ele ensinou a respeito do culto. Primeiro ele deu leis a respeito do culto. Como que o povo deveria prestar o culto ao Senhor? O Senhor, a gente reparou isso, não liberou os israelitas para cultuarem da forma que quisessem. O Senhor não disse que eles poderiam construir um altar do jeito que eles quisessem, escolher material que achassem mais bonito para o altar, que eles procurassem arquitetos, designers ali, desenhistas de qualidade para fazer um altar chique para ele. Não foi nada disso que Deus falou. Deus ele não disse o seguinte: você vai fazer um altar e vai oferecer esse altar no lugar, no formato e onde você sentir no coração. Não foi isso que Deus disse. Deus não liberou o povo a adorá-lo da forma que o povo quisesse. Deus não chegou para a nação e disse o seguinte: eu quero ser adorado, e vocês sejam criativos nesse culto. Ele não falou isso. A nossa criatividade, ou a criatividade humana, não foi convidada a compor um culto ao Senhor. Não foi. Pelo contrário, Ele mesmo decidiu cada detalhe da adoração. Nós vamos perceber o seguinte, que nós não adoramos mais como o povo do passado adorava. Já entendemos isso. Nós não fazemos mais holocaustos e sacrifícios, porque um sacrifício único o suficiente já foi feito. Nós não cultuamos mais da forma dos nossos irmãos do Antigo Testamento. Porém, os valores, os fundamentos permanecem os mesmos. Deus não mudou. Apesar do culto ser diferente, os valores, a mentalidade do culto, os fundamentos do culto permanecem os mesmos. Deus continua querendo ser adorado da forma que Ele sempre quis. Em primeiro lugar, a gente observa que é Ele, Deus, quem decide cada detalhe do culto e não o homem. Ele disse que o altar deveria ser de terra. Nem material eles poderiam escolher. Faça para mim um altar de terra. A adoração deveria ser somente onde Deus fizesse eles parar. Onde quer que vocês pararem, que eu os levar, ali vocês vão me adorar. Se não tivesse terra, poderia fazer um altar de pedras. Mas olha bem, não poderia ser de pedra lavrada. O que é pedra lavrada? Pedra trabalhada, né? Pegar pedra tinha que ser pedra bruta. Por quê? Porque se usassem ferramentas humanas para compor um altar ao Senhor, estaria profanando o altar. O Senhor falou assim: você não vai usar ferramenta, você não vai usar suas ferramentas para compor o altar, você vai pegar pedras brutas para compor esse altar. Veja bem, e por fim, não poderia ter degrau para o altar do Senhor. Ou seja, é Deus que escolhe cada detalhe, cada ponto, como Ele quer ser adorado. Por que que é Deus quem escolhe como Ele quer ser adorado? Porque o nosso coração pecaminoso, a nossa mente caída vai ter ideias mirabolantes para adorar a Deus. Ele sabe disso. Se partir do meu coração uma forma de culto ao Senhor, vai ser um culto contaminado, um culto caído, porque por melhor que sejam minhas boas intenções, elas são contaminadas pelo pecado. E fora que cada um iria fazer o que quisesse no culto. Hoje é assim. Não é assim que acontece? Hoje ninguém quer saber se o Senhor quer que dance no culto. Eles dançam. Ninguém quer saber se pode colocar um teatro no culto. Colocam. Ninguém quer saber isso. A gente olha a Bíblia de capa a capa, só há 3 elementos, 3 práticas no culto ao Senhor: orações, cânticos e pregação da palavra. Orações, cânticos e pregação da palavra.
mais nada, não tem apresentação, não tem solo, não tem orquestra, não tem nada, oração, cântico congregacional, que é a igreja toda cantando, e pregação da palavra de Deus. Nada além disso é pecado, mas não é bem-vindo ao culto ao Senhor. Ao culto ao Senhor, só podemos usar, praticar os elementos que Ele ordenou. Isso fica muito claro aqui. Cada exigência desse primeiro ponto tem um motivo específico, irmãos. O que nos importa, porém, hoje saber, é que foi Deus quem definiu cada ponto da adoração. Foi assim nesse episódio, foi assim no tabernáculo. No tabernáculo, então, eu fico assustado. Toda vez que eu leio a narrativa da construção do tabernáculo, o Senhor deu cada medida, o tamanho da porta, o comprimento da cortina, o material da cortina, foi o Senhor quem deu. O óleo da unção, os elementos para compor o óleo da unção, as vestes dos sacerdotes, cada detalhe. O homem não pensou em nada, foi Deus quem pensou em tudo para a sua adoração. Foi assim nesse episódio, foi assim no tabernáculo, foi assim no templo e deve ser assim até hoje. Seguindo, no segundo e maior trecho do livro da aliança, o Senhor tratou de questões éticas. Esse trecho é muito grande. Vai do capítulo 21, versículo 1, até o capítulo 23, versículo 9. O que temos nesse ponto é uma expansão de todos os outros mandamentos. O Senhor não tratou mais de culto agora, Ele vai tratar agora de questões éticas, para vivermos em sociedade. Você lembra, quem estava aqui semana passada? Eu falei que os 10 mandamentos se dividem em 2 grupos. Os mandamentos relativos às nossas obrigações para com Deus e os 6 mandamentos relativos à nossa obrigação para com o irmão, para com o próximo, para com a sociedade. Pois bem, esse trecho gigante aqui do livro da aliança vai tratar de questões de nosso relacionamento um com o outro em sociedade. Vamos passar rapidamente por alguns pontos. Em primeiro lugar, ele trata sobre os servos, ou sobre os escravos. É o primeiro ponto aqui do capítulo 21. Não vou ler esse texto não, mas preste atenção. Muitos se escandalizam com a forma que a Bíblia trata de escravidão. Por quê? Porque a gente faz aqui um anacronismo, né? A gente lê escravidão na Bíblia e o que a gente tem em mente foi o que aconteceu na escravidão moderna. Nosso episódio de escravidão já aqui em nossa era. Mas não era isso. Precisamos lembrar que a escravidão em Israel não tinha nada a ver com a escravidão dos povos pagãos. Não tinha nada a ver com aquela escravidão que eles viveram no Egito. Não tinha nada a ver com a escravidão moderna. Era algo diferente. Vamos tentar entender o que acontecia. Quando uma família se via muito endividada, uma dívida impagável, o próprio pai da família, a família se reunia e se oferecia para ser escravo do seu credor. A família ia lá e falava, não tenho como te pagar, então nós vamos te servir. Então se tornava escravo daquele credor. A gente observa aqui com isso, então, a escravidão salvava vidas. É estranho a gente pensar nisso, porque, de novo, a nossa mentalidade de escravidão é o conceito moderno de escravidão. Mas aqui a escravidão são homens, mulheres que, em necessidade, para não morrer de fome, iam servir de servos na casa de outras pessoas ou na casa de um credor. Porém, queridos, não seria servo ou escravo para sempre. E agora a lei do Senhor está regulamentando essa situação. No versículo 1 aqui do capítulo 21, diz assim, são estes os estatutos que lhes proporais. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. O que Deus está falando aqui é o seguinte: o camarada, a família que estiver endividada pode ser dada como escrava. Você pode trocar a sua dívida, você que é o credor, por serviços daquele devedor. Porém, o servo, o escravo, não será escravo para sempre, mas somente por 6 anos. Em 7 anos, no 7º ano, a sua dívida caduca. No 7º ano você terá que liberar, por maior que tenha sido a sua dívida, por maior que fosse a sua dívida, mas depois que te servir por 6 anos, você vai liberar ele de graça,
e ele vai voltar a ser um homem livre. Então, a primeira lei do Senhor, tratando da escravidão, tratando de uma forma digna de ser tratado as pendências entre os homens daquela época. Somente em Israel tinha isso, somente em Israel. Em outros lugares não havia leis, não havia direitos, não havia nada disso. Mas o Senhor está tratando disso aqui justamente para evitar que uma pessoa escravizasse a outra para sempre, para evitar maus tratos, para evitar um tratamento desumano, como Israel teve lá no Egito. Enfim, ele trata disso aqui no primeiro ponto. O segundo ponto, ele vai tratar da violência. Pula para o versículo 12 do capítulo 21. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Essa é a famosa lei de Talião. Conhece a lei de Talião? Olho por olho. É a lei de Talião. Essas leis agora, do texto bíblico aqui, consiste na rigorosa reciprocidade do crime em relação à pena. Ou seja, a pena deveria ser proporcional ao crime. Ninguém deveria receber uma pena muito leve para o crime que cometeu, mas também não poderia receber uma pena muito grave para o crime que cometeu. É o que o Senhor está estipulando aqui. Então, quem roubou vai ter que ressarcir. Não é quem roubou vai morrer. Quem roubou vai ter que ressarcir. Quem difamou vai ter que trabalhar para recuperar a reputação do seu irmão. Mas quem matou vai ter que morrer. É uma pena que é uma lei do Senhor que cria uma proporção igual do crime com a pena que a pessoa deveria ser submetida. Mas o que fica claro nesse trecho é que normalmente, preste atenção, práticas que homens podem considerar de pouca gravidade, Deus não tolera. Essa é a grande questão. A questão é o seguinte, tá certo, eu já entendi o sentido, o espírito da lei de Deus, olho por olho, dente por dente, eu vou ter que pagar exatamente proporcional ao crime que eu cometi. O problema é que o nosso conceito de gravidade, o nosso conceito do que é sério, o nosso conceito do que é extremamente grave, é diferente do conceito de Deus. Por exemplo, no versículo 17, ele diz assim, ó, quem amaldiçoar o seu pai será morto. Não é estranho isso? É estranho para a gente. É estranho para a gente. Mas quando a gente lembra dos 10 mandamentos, e que desonrar o pai e mãe é quebrar o 5º mandamento, é desobedecer uma das principais leis de Deus, a pena era capital. Então, segundo a lei do Senhor, é olho por olho, de verdade. É olho por olho. Mas para Deus, desonrar os pais é como cometer um homicídio. A pena tem a mesma gravidade. Seguindo ainda nesse trecho do livro da lei, já no capítulo 22, tem as leis acerca da propriedade privada, o que é uma extensão do 8º mandamento. Lembra? O 8º mandamento é não furtarás. Semana passada nós já aprendemos que o mandamento não furtarás não aponta apenas para o roubo em si, mas não furtarás aponta para uma sociedade ordenada, onde cada um respeita o que pertence ao outro. É ordem de Deus, ainda que seja desproporcional. Você pode pensar o seguinte, mas espera aí, pastor, o que eu tenho é infinitamente menor do que o outro tem. O Senhor manda cada um se contentar com o que tem. Trabalhar, correr atrás para mudar a sua realidade, mas sem ficar de olho, sem desejar, sem tentar se apropriar do que é do outro. É muito grande, mas é do outro. É muita riqueza, mas não é minha.
é o não furtarás. E agora, as leis acerca da propriedade privada nos ensina justamente isso, que há uma ordem na sociedade, e essa ordem não foi estabelecida por homens, essa ordem foi estabelecida por Deus. Por Deus. O que é teu, o que é meu, é meu. Já pensou que bagunça seria se não fosse essa ordem de Deus? Eu me apropriando do que é teu ao meu bel prazer, você se apropriando do que é dos outros, os outros tirando o que é teu. Hoje é uma mentalidade estranha. O camarada tem uma fazenda lá em Minas Gerais, que você tem que andar 5 horas para percorrer a fazenda dele, aí porque a fazenda é dele e eu não tenho fazenda, eu posso ir lá e tomar a fazenda dele. A Bíblia diz que não, é dele. Alguém trabalhou, alguém pagou, pastor, ele herdou, o problema dele, ele herdou, é dele, não é meu. Cabe ao Estado cuidar dos necessitados sem tocar na propriedade de ninguém. Pode ser feito isso, pode ser. Tem coisa que me chama atenção, tem coisa que me gera até meio revolta, né? Há 80 anos atrás, alguns homens malucos iam para o Pantanal, iam para Minas Gerais, invadiam uma terra que não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha condução, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada lá, e eles começaram a fazer uma cabana pequena e começaram a cortar e produzir. Isso há 80 anos atrás. Hoje aquilo é uma fazenda gigante, que produz riqueza, coisa imensa, porque 2, 3 gerações passadas trabalharam feito escravo, morreram para deixar um legado lá para os seus filhos. Aí hoje veio um camarada que não quer fazer nada da vida, ele quer terra, semente, financiamento, máquina, e ainda que o governo compre a sua produção. Não faz sentido, não faz sentido. É a Bíblia quem diz que aquele que não trabalha não deve comer. É a Bíblia quem diz, não sou eu. São leis duras, difíceis. É o que a Bíblia diz. Para evitar esse tipo de desordem, a lei do Senhor é o seguinte: cada um respeita a propriedade do outro. Cada um respeita o que é do outro. E isso tudo quer dizer não furtarás, e está incluído nesse trecho aqui da lei do Senhor. Do versículo 16 ao 31, ainda aqui do capítulo 22, temos uma lista de leis civis, mas também religiosa. Do versículo 16 ao 31 do capítulo 22. Nelas a proteção para as moças, para os forasteiros, para as viúvas e para os órfãos. O Senhor prometeu castigo severo para aquele que desonrasse uma moça, para aquele que não tratasse com dignidade o peregrino, a viúva e o órfão. Não há possibilidade nenhuma da gente olhar para a lei de Deus e achar que a lei do Senhor deixou um grupo de pessoas desamparadas. Há pouco tempo, um falso pastor batista, muito famoso, ele disse que a lei do Senhor prevê apenas casamento para o crime de estupro. Ele falou isso. Está na internet ele explicando isso. Ele gera fica o pessoal indignado, não fica? Que é isso? Essa era a lei de Deus? A jovem passou por uma violência, é obrigada a casar? Mas não é isso que a lei diz. O que a lei do Senhor prevê, e ninguém quer colocar em prática, é pena de morte para o violentador, para o estuprador. Pena de morte. A Bíblia diz que deve pagar com a vida aquele que desonra uma moça, uma mulher. O que a Bíblia deixa claro é o seguinte: em caso de relação consentida, ainda entre solteiros, aí é se acertar com dote, providenciar casamento, relação consentida. O que a Bíblia fala de quando a mulher não gritar, a ideia de que houve consentimento. Mas ninguém quer ler a lei do Senhor de forma completa. A lei do Senhor protege, só nesse trecho aqui. Depois você vai ler com cuidado em casa, do versículo 16 ao 31 do capítulo 22. Protege moças,
protege forasteiros, peregrinos, e Deus ainda lembra, porque vocês foram peregrinos também. Protege o peregrino. Você sabia que era lei em Israel? Ninguém poderia ver um peregrino, um passageiro, um viajante, passando na rua sem convidá-lo para sua casa. Ninguém, era pecado isso. Era pecado você saber que está passando um viajante pela estrada e não oferecer a tua casa para ele repousar, por mais estranho que ele fosse. Era a lei de Deus. Então, moças, peregrinos, viúvas e os órfãos são amparados pela lei do Senhor. E finalizando esse maior trecho da lei de Deus, que tratou de questões éticas, o Senhor tratou do falso testemunho, da mentira e da injúria. Aqui nós temos uma extensão do 9º mandamento. Pula para o capítulo, já estamos no capítulo 23, ao 1º e 2º versículo. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão a um ímpio para serem testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Esse trecho da lei lembra que o Senhor tem um compromisso com a verdade. Lembra que o Filho de Deus, o povo de Deus, tem um compromisso com a verdade, mesmo em meio a uma sociedade caída. O que ele está dizendo é o seguinte: mesmo se o mundo inteiro partir para a mentira, mesmo se o mundo inteiro aceitar uma narrativa mentirosa, você não vai seguir essa multidão. Evitar o que eles chamam de efeito manada, né? No versículo 2 diz: não seguirás a multidão, e depois inclinando-te para a maioria. Isso não pode acontecer entre o povo de Deus. O povo de Deus deve ser apegado à verdade dos fatos. Ontem cheguei em casa à noite, né? Deu tempo de eu finalizar uma série que estava assistindo, de 4 capítulos somente, 4 episódios. Uma série, um documentário sobre a escola base em São Paulo. Quem conhece essa história? Na década de 90, eu me lembro que foi um episódio triste demais. Eu encontrei um documentário, e você pode procurar, acho que está na Netflix. É escola base, bota escola base. Uma escola infantil, para jardim de infância, lá em São Paulo. Dado dia, 2 mães chegaram acusando a escola de ter violentado sexualmente seus filhos. 2 crianças de 5 anos, 4 anos, contando que foram violentadas sexualmente. Ninguém quis saber se era verdade ou mentira. A imprensa, tem um jornalista, que ele dá o testemunho dele. A imprensa fez uma, como é que se diz? Um sensacionalismo, um assassinato de reputação tão grande, que os donos, os proprietários, eram 2 casais, que eram sócios, tiveram que fugir para não morrer. O povo enfurecido destruiu a escola, invadiu a escola, destruiu a escola, tacou fogo, destruiu a casa de um deles que era lá na região, acabou com a vida deles. A imprensa, e fica bem claro a culpa da imprensa e do delegado, irresponsável na época, não tinha evidência nenhuma, não tinha laudo médico ainda, um assunto sério que deve ser tratado com seriedade, mas que destruiu 2 famílias, para depois de meses chegar à conclusão de que poderia ter sido outra coisa, de que as crianças sofriam de outra forma, sequer foram violentadas, e as famílias estavam destruídas. O casal que mais me chama a atenção era um casal de imigrantes japoneses. O outro, rapaz, era um casal de uma menina, que era uma das professoras e sócia da escola, uma garota que na época tinha 22 anos, uma garota linda, casado com um rapaz novo também. Ele comprou uma van para fazer transporte escolar, com 2 crianças pequenas na escola. Tiveram a vida destruída. Você vê eles, 20 anos depois, quando fizeram o documentário, como que eles nunca mais conseguiram se erguer emocionalmente. Acabou com a vida de todos eles, acabou. O casal, dono da escola, descendente de japoneses, caíram em depressão e morreram. É uma história muito triste. Feita por quê? Porque alguém ouve uma história,
não quer saber se é verdade, se é mentira, fica tocado, emocionado pela gravidade, isso é óbvio. A gravidade é algo que mexe com qualquer um, mas precisamos ter extrema responsabilidade ao tratar principalmente desses assuntos mais sérios. Se fizermos ao contrário do que a palavra de Deus nos orienta, o que acontece são pessoas destruídas, lares destruídos, famílias destruídas. Destruídas. Não seguirás a multidão. Assim acaba esse trecho, o maior trecho do livro da lei, do livro da aliança. Seguindo no livro da aliança, agora, a terceira parte, o Senhor tratou sobre festas e celebrações, no capítulo 23, do versículo 10 ao 19. 3 datas e celebrações importantes foram instituídas aqui, irmãos. A primeira data religiosa estabelecida aqui foi o ano do descanso. O ano do descanso era uma espécie de sábado anual. Os homens poderiam trabalhar, deveriam trabalhar por 6 anos. Mas no 7º ano, a terra tinha que descansar. Ninguém plantava, ninguém colhia no 7º ano. Se tivesse frutos, ainda no 7º ano, para ser colhido, deveria ficar como oferta para os mais pobres e para os peregrinos, e para os animais também. Era um ano sabático, um ano do descanso, um ano que o povo tinha que viver somente pela provisão divina. O que seria isso para a gente? Imagina, você trabalhar por 6 anos, ainda que estocasse, que guardasse, né? Que tivesse guardando o suprimento por 6 anos, ainda assim, um ano vivendo sob a graça de Deus, na misericórdia do Senhor, um ano sob total dependência de Deus. A ideia poderia ser justamente essa. Deveria ser levar o povo a entender de que não é o nosso trabalho que garante o nosso sustento. Não é. Você pensa que é, né? Você pensa que você come bem, anda elegante, anda bonito, porque você é muito inteligente, trabalhou muito, você trabalha muito bem, você pensa que é isso, mas não é isso não. É o Senhor quem te dá. O Senhor te capacita, o Senhor te dá condições, o Senhor ilumina a sua mente, o Senhor abre as portas, tudo que há de bom vem do Pai das luzes, é o que a Bíblia nos diz. Aí por um ano a gente para e descansa, a terra descansa. Seria uma maravilha isso, né? Um ano, não sei não, tem gente já torcendo a cara, um ano parado. Conheço um casal que o rapaz trabalha embarcado, né, na Marinha Mercante. São 30 dias trabalhando embarcado e 30 dias em casa. Quando ele começou a trabalhar, a menina falando com a gente, falou: poxa, eu pensei que eu ia morrer quando fiquei 1 mês sem ele em casa. Aí depois, quando eu fiquei 1 mês com ele em casa, eu pensei que eu ia matar. Descanso. O Senhor estabeleceu para Israel. A segunda data religiosa estabelecida aqui foi o sábado. Na verdade, aqui, queridos, é uma extensão do 4º mandamento que vimos semana passada. Olha o que diz o versículo 12 do capítulo 23. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás. Já vimos semana passada que, ao contrário do que muitos pensam, esse mandamento não caducou, desde que a igreja primitiva se reúne, que apenas passaram a observar o domingo no lugar do sábado. O dia do Senhor é o domingo, mas a regra, o mandamento, o espírito da lei permanece o mesmo. Domingo não é nosso, não é nosso. Pastor, posso trabalhar domingo? Se você estiver passando necessidade, claro que pode. A Bíblia diz que você deve trabalhar dia e noite para não pesar. É claro que isso pode. Mas é exceção, é em casos de extrema necessidade, não é para acumular riquezas, não é para andar de forma luxuosa, não é para nada disso, é se for necessário mesmo. Alguns irmãos entre nós, igual o Ronald, trabalha por escala, nem sempre está aqui com a gente domingo. Outra coisa, outra realidade. Mas se você pode, se é saudável, se Deus te dá essa condição, minimiza sua forma de vida. Você pode não acreditar, mas você pode viver com menos e adorar o Senhor no dia do Senhor, pelo menos.
além do ano sabático e além do sábado, também foram instituídas aqui nesse trecho do livro da aliança 3 festas religiosas, no versículo 14 do capítulo 23. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Aqui é diferente do culto, aqui é festa. Festa diferente. Festa tem dança? Tem dança, tem teatro, tem pirofagia, tem o que você quiser. É festa, não é culto. 3 vezes por ano me celebrarás festa. 3 festas foram estipuladas aqui por Deus. A primeira foi a festa dos pães asmos, que na verdade é a Páscoa, que celebra o início da colheita, mas também lembrava da libertação do Egito. Festa dos pães asmos e Páscoa é o mesmo episódio na Bíblia, sempre que você vê uma e a outra é a mesma coisa. A segunda festa estabelecida aqui é a festa da cega, de cegar, de colher, celebrada na 7ª semana depois do início da colheita. Essa festa também recebe outros nomes. É chamada de festa das semanas, porque é celebrada 7 semanas depois do início da colheita, ou ainda Pentecostes. Você vai lembrar aqui desse nome, né? Pentecostes, justamente pelo mesmo motivo, era celebrado um período depois do início da colheita. E a terceira festa era a festa da colheita, propriamente dita. Era a última festa do ano, que celebrava toda a abundância, tudo que o Senhor deu ao longo do ano. Essa festa também era chamada festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. O episódio lindo onde os israelitas se reuniam em Jerusalém e moravam 7 dias em barracas, na rua mesmo, montava barracas. Eu acho que tem algum lugar no sul que eles têm esse costume ainda, né? De lembrar aquela tentativa de revolução. Tem que os sulistas se reúnem e ficam também em cabanas, né, em acampamentos. Então aqui eles ficavam 7 dias em barracas, justamente para lembrar também do período que eles foram peregrinos durante o deserto. Essas festas, irmãos, tinham por finalidade adorar o Senhor por sua provisão no presente, mas também servia para que jamais o povo se esquecesse de tudo que Deus fez no passado. Você vê que não há aqui festa por festa. Não há festa simplesmente porque a gente quer pular e dançar, não. Toda festa havia um motivo, uma razão, um propósito divino. A festa era se alegrar pelo que o Senhor faz, mas era marcar, servia como memorial por tudo que o Senhor já fez. O povo que mais tem motivo para celebrar é o povo de Deus. Nós temos a real noção de quem nós éramos, do que somos hoje. Nós temos a exata noção de para onde nós andávamos e para onde nós caminhamos hoje. Nós temos a exata noção de que como éramos escravos do pecado e o Senhor nos libertou. Precisamos festejar mais vezes, não é verdade? E por fim, para fechar o livro da aliança, Deus prometeu guiar o povo até a terra de Canaã. Esse trecho é muito simples. O Senhor prometeu que providenciaria um anjo para que fosse junto com o povo durante a peregrinação, até que o povo tomasse posse de Canaã. O interessante é que ele disse, porque o meu anjo irá adiante de ti, no versículo 23. O meu anjo irá adiante de ti. Quando aparece o meu anjo, poderia ser uma referência à própria pessoa de Deus. Possivelmente aqui não era o mensageiro. A gente viu na escola dominical, algumas lições atrás, que uma das formas do Senhor se manifestar no Antigo Testamento era na figura do anjo do Senhor, que não era o mensageiro, como era em outros casos, como era Gabriel, como era outros anjos. Então é possível que aqui o Senhor estivesse fazendo uma referência a Ele próprio, ou melhor, a Jesus Cristo, enviando o seu Filho Senhor na forma de um anjo, para proteger o povo durante toda a sua caminhada e garantir a vitória final. Irmãos, e assim termina o livro da aliança dado ao povo, que chega até as nossas vidas no dia de hoje. É impossível ignorarmos que no livro da aliança, antes de tratar de qualquer questão moral, o Senhor tratou foi do culto. Isso já tinha acontecido nos 10 mandamentos. E o que eu estou dizendo é, mesmo tendo muitas questões de natureza moral para tratar, o Senhor, em primeiro lugar, tratou de estabelecer os alicerces do verdadeiro culto. Quando a gente lê os profetas, principalmente os profetas menores, Amós, Oséias, que eles profetizaram em um contexto de completa decadência do povo,
O Senhor denunciava a decadência, mas quando ele anunciava a possibilidade de restauração, ele sempre começava da mesma forma: vocês têm que restaurar o culto, tem que voltar a me adorar da forma devida. Os sacerdotes devem me servir da forma adequada, devem oferecer uma oferta da forma que eu desejei. Antes de tratar de qualquer outra questão de nível social, o Senhor tratava de estabelecer o culto. Por quê? Por quê? Porque Deus sabe algo que nós temos dificuldade de saber. O que vai definir o nosso sucesso em qualquer área da nossa vida é um fator espiritual e não ao contrário. O que vai definir o nosso sucesso na caminhada são fatores espirituais e não ao contrário. O que quer dizer ao contrário? São aqueles que acham que primeiro deve se organizar lá fora, deve organizar a sua vida, deve criar maturidade, tem que se casar, arrumar um bom emprego. Primeiro tem que se organizar de forma a atender as demandas da sociedade, para depois se dedicar ao Senhor. Quantas pessoas de vez em quando me procuram, não é só um não, 3, 4, 5, 6 pessoas me procuram dizendo: pastor, não vou poder participar mais, que eu tenho que me dedicar a alguma coisa. Abandona um fator espiritual, com a expectativa de ter sucesso em alguma área de sua vida. Que sucesso é esse? Para organizar a sociedade, antes de tratar de propriedade privada, de crime, de servo, antes de tratar de qualquer coisa, vamos regulamentar aqui o culto. É a tua vida espiritual que vai definir o que você vai viver da forma do resto da semana, e não ao contrário. E não ao contrário. O que estou afirmando é que, baseado nas Escrituras, tua preocupação primeira deve ser com tua vida com Deus, com a palavra de Deus, com o Evangelho do Senhor e com a igreja do Senhor. A primeira preocupação. Aí eu pergunto: como está a tua vida com Deus? Continua dando murro e ponta de faca aí fora, tentando organizar outras coisas, tentando ser próspero e ser bem-aventurado e ser vitorioso em outras áreas, desprezando a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Pergunta que você deve fazer para você. Você já reconhece a vontade de Deus para a sua vida? Ou você ainda está tateando sua vida, procurando o que Deus quer para você? Já reconhece a vontade de Deus para a tua vida? Já sabe quais são os planos de Deus para você? De repente, Deus simplesmente não quer o que você quer. Já pensou nisso? Você tem servido ao Senhor com integridade? Você tem servido a igreja do Senhor com integridade? Você tem em alta conta aquilo que Deus tem em alta conta? É importante para você o que é importante para Deus? Deus está em missão e você está na mesma missão de Deus? A prioridade de Deus é salvar vidas e edificar a sua igreja. Você está participando dessa prioridade de Deus? Se não está, meu irmão, lamento lhe informar, não tem como dar certo. E se der certo, vai dar errado. Vai ser um certo errado. Sabe quando a Bíblia diz que nem a morte nem a vida poderá nos afastar do amor de Cristo? É porque a morte a gente sabe, né? Está apontando para as coisas difíceis dessa vida. Mas a vida aponta para coisas boas. Há possibilidade de coisas boas nos afastarem de Deus. A pessoa adquirir sucesso em todas as áreas que ela deseja, mas está longe de Deus. Cada vez mais longe de Deus. Há pouco tempo conversando com um pastor, um plantador de uma igreja pequena, ele sofrendo muito, porque a igreja, todo mundo é próspero. Todo mundo tem uma situação financeira legal. Aí você fala: poxa,
Uma igreja onde todo mundo é próspero deve ser uma maravilha pastorear, né? A gente não fica fazendo campanha para comprar banco, não é verdade? Ele falou, não, ao contrário. Primeiro, todo mundo é próspero, mas é agarrado aos seus bens. E outra coisa, ninguém está na igreja domingo, porque um vai visitar a fazenda do outro, o outro vai todo mundo, a gente pensa que está todo mundo aqui, está todo mundo nas cataratas do Iguaçu, e uma igreja pequena e sofre por causa disso. São quando coisas boas que adquirimos nos afastam do Senhor. É bom, mas é ruim. Tudo isso que eu citei aqui, sua vida com Deus, se você conhece a vontade de Deus, se a sua prioridade é a prioridade de Deus, se você está inserido na missão de Deus, tudo isso é importante, porque é possível, queridos, que você esteja lutando intensamente para resolver questões humanas, mas abandonando, esquecendo ou, no mínimo, deixando para segundo plano as questões espirituais, como oração, expansão do Evangelho, culto ao Senhor, serviço na igreja e coisa semelhante a essa. Então, vou repetir. O que vai definir sua qualidade de vida são fatores espirituais e não o contrário. Mas, queridos, a grande lição desse texto, e eu preciso finalizar, é que a caminhada do povo até Canaã, depois que recebeu essas leis, aponta para a nossa caminhada até a nova Canaã. Ou seja, o recebimento do livro da aliança, por isso que o livro da aliança termina com Deus prometendo que vai guiar o povo até Canaã. O recebimento das leis é para dar base, sustentação. É como se fosse um documento que o povo recebeu em mãos para poder seguir em sua peregrinação até a terra prometida, e o mesmo se aplica a cada um de nós. Da mesma forma que o Senhor garantiu que o povo seria protegido, guardado, até o destino final, nós também seremos, graças a Deus. Mas também, da mesma forma que as leis servem para definir um padrão de vida, nós já aprendemos que nenhum de nós conseguirá satisfazer completamente a lei. Contudo, continua sendo o nosso parâmetro de vida com Deus. Então, o que nós estamos aprendendo aqui é que para a caminhada, precisa ter primeiro uma disposição para a santificação, abandonando o pecado. O texto diz que depois que eles entrassem em Canaã, haveria adversários em Canaã, em que Deus iria destruir, haveria batalha já na terra prometida. Ou seja, há batalhas para nós travarmos durante toda a nossa peregrinação, mas o Senhor nos garante a vitória. Nossos principais inimigos são destruídos e mortos. Quais são eles? A morte, o pecado e o diabo. Nossos principais inimigos não são outros, você se engana. Nossos principais inimigos são a morte, o pecado e o diabo, que o Senhor Jesus já venceu todos eles na cruz do Calvário por cada um de nós. Agora a nossa peregrinação aqui nessa terra deve ser observando o livro da aliança. Não para alcançarmos a salvação, já aprendemos isso, eu repito isso toda vez. Se alguém sair daqui dizendo que o pastor é um legalista, vai ser repreendido. Não para alcançar a salvação. O que garante a salvação não é a observância das leis. O que garante a salvação é a graça de Cristo que nos alcança. Mas nós observamos o livro da aliança, porque é a forma pelo qual nós temos de sermos gratos a Deus por tão grande salvação. Quero terminar apenas com 2 aplicações. Devemos pôr a missão de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, não em segundo. E em segundo lugar, devemos constantemente buscar a santificação. A Bíblia diz, sem o qual ninguém verá a Deus. Amém? Vamos falar com Deus. Pessoal da música, por favor. Pai amado, nós te louvamos porque o livro da aliança foi exposto para nós aqui nessa manhã, não em seus detalhes. Eu creio que teus filhos, ao chegar em casa e ao longo da semana, irão se debruçar sobre o livro da aliança. Mas o que nós vimos hoje é suficiente para edificar a nossa vida,
para nos mostrar o quão distante nós estamos de te agradar perfeitamente, mas também nós fazemos um compromisso, ó Deus, de restauração. Queremos ser transformados em sua presença. Que a cada dia nós sejamos mais e mais livres das amarras do pecado, para que consigamos te louvar com liberdade, ó Deus, vivendo somente para o Senhor, agradando somente ao Senhor, em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor na alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces,